Eu tinha medo de tudo. Não sabia se estava enlouquecendo ou tendo um infarto. Uma mulher superou uma fobia incapacitante. Sou uma pessoa totalmente diferente e não vou voltar a ser como eu era. Mulheres com medo. A fobia é um medo forte e irracional. Nós só definimos como fobia se o medo realmente for irracional ao extremo. Se olhar no dicionário, essa é a definição. Mais de 10% da população dos Estados Unidos tem alguma fobia. As mulheres são 2 vezes mais suscetíveis às fobias do que os homens. A fobia começa a beirar a ansiedade quando começa a interferir na vida social, na vida profissional e na vida particular. É uma limitação tão grande que as pessoas não conseguem mais ir a lugares normais ou fazer suas coisas. York, Pensilvânia. Eu tinha medo de tudo. Agorafobia é ter medo do medo. A tradução do grego significa medo de espaços abertos. Eu tinha medo de ficar ao ar livre, mas também tinha medo de lugares fechados que eu não conhecesse. Eu não saía de casa. Mãe e assistente administrativa, Melissa Straub sofreu de medo e pânico incapacitantes durante 15 anos. Ela ficou sem sair de casa durante 3 fases. A mais recente durou 5 anos. Eu nunca me sentia à vontade para sair. Eu só ficava pensando, onde é a saída? Por onde eu fujo? Cadê meu carro? Se estávamos na fila do caixa de uma loja, ela largava tudo e saía correndo. Era constrangedor. Eu sabia que era irracional, mas não sabia como romper o ciclo. O que eu podia fazer? Se eu tinha um ataque de pânico horrível em algum lugar, nunca mais tinha coragem de voltar lá. Eu começava a ir limitando os lugares. Não podia ir a tal restaurante, não podia entrar em tal padaria e nem fazer coisas simples, como atravessar a rua para conversar com uma vizinha. Não tinha jeito, eu não conseguia atravessar a rua. Eu morria de medo. Se ela precisasse vir até minha casa, sempre combinava de me encontrar na calçada. Ela nunca vinha me visitar. Era raro sair de casa. Eu perdi as festas de aniversário dos meus filhos, minha irmã dando à luz ao primeiro filho, o enterro da minha avó, viagens, férias. Perdi tudo isso. Eu achava que era mais fácil entrar num quarto e morrer. Se eu colocasse a cabeça no travesseiro, fechasse os olhos e nunca mais acordasse, seria a melhor coisa. Melissa chegaria ao fundo do poço antes de realizar uma incrível conquista. Sou Melissa Straub, tenho 45 anos e superei a agorafobia. As crises de pânico têm sintomas bem reais que sentimos no corpo. As pessoas não entendem, acham que é coisa da nossa cabeça. A reação de lutar ou fugir é um mecanismo básico que faz parte da natureza humana desde sempre. De uma forma meio inconsciente, na maioria das vezes, nós imaginamos a pior das hipóteses. A fobia é pensar de uma forma acelerada, automática e inconsciente na pior das hipóteses. York, Pensilvânia. Até hoje eu não sei o que causou o pânico. Acho que nunca vou saber. Eu tive uma infância boa e era muito ativa. Não tinha sinal de ansiedade. Em 1992, Melissa tinha 29 anos quando sofreu sua primeira crise de pânico. Eu lembro que eu estava no trabalho e, de repente, sem motivo, senti que não conseguia respirar. Eu comecei a suar, meus dedos formigavam e eu fiquei ofegante. Eu não sabia se estava enlouquecendo ou tendo um infarto. 6 meses depois, eu recebi o diagnóstico de síndrome do pânico. Quando eu tinha 10 ou 12 anos e chegava da escola, sempre encontrava minha mãe na banheira, porque era o único jeito dela se acalmar. Eu tremia e sentia dormência na ponta dos dedos. O coração batia com tanta violência que parecia que ia sair para fora do peito. A minha garganta fechava e eu tinha dor de cabeça, enxaqueca, visão embaçada, dor de estômago, cólica. Não tinha fim.
De repente, eu sentia que não estava naquele lugar e perdia o controle. Era a mesma adrenalina de ter uma arma apontada para minha cabeça. Depois da crise de pânico, eu ficava esgotada e não eram só os sintomas físicos. Eu tinha que lidar com a angústia mental, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que ia morrer. Eu pedi demissão porque não conseguia trabalhar. O medo de Melissa cresceu tanto que ela mal conseguia fazer atividades cotidianas. Eu tentava ir à cabeleireira. Ela marcava um horário, chegava, sentava na cadeira e fazia uma cara estranha. De repente, pedia desculpa e saía correndo pela porta. Para uma mulher, é horrível não poder arrumar o cabelo. Então, adorei quando minha filha foi estudar num instituto de beleza. Comecei a cuidar do cabelo da minha mãe em casa. E ela pedia pra gente fazer compras pra ela. Era o centro das atenções. No começo, a gente achou que ela fingia ter medo para chamar a atenção. Ficou tão grave que eu não queria mais sair do único lugar onde me sentia à vontade. A minha casa. Eu não ia a lugar nenhum. Quando a frequência das crises de pânico de Melissa passou a aumentar, seu mundo começou a encolher. Eu tinha uma crise num lugar e não voltava lá. Depois tinha outra crise em outro lugar e também não voltava mais lá. Se elas imaginarem coisas muito ruins, consciente ou inconscientemente, na hora de sair pela porta, esse medo vai ficar tão forte que elas não vão conseguir fazer o que estavam planejando. Na minha pior crise de pânico, eu desmoronei. Eu não conseguia mais andar porque estava sem ar e não conseguia respirar de tão ofegante. E aí eu caí no chão. Meu marido me pegou e me carregou. Eu lembro dele dizendo que aquilo era uma vergonha, mas eu não liguei. O pânico é tão grande que você nem liga. Depois deste episódio, Melissa ficou completamente restrita à sua casa durante 5 anos. A maioria acha que agorafobia é o medo de sair de casa. Mas tem mais a ver com o que acontece se a pessoa sai de casa. Tem a ver com o medo de ter uma crise de pânico, de passar vergonha ou de envergonhar a família. E com todos os desdobramentos que envolvem passar por uma crise e não ter um lugar seguro para onde ir. Ela fica sem saber onde conseguir ajuda. E se conseguir, acha que não vai ser rápida o suficiente porque seu maior medo é morrer. Ela era uma mãe maravilhosa quando estava dentro de casa, e sempre estava. Mas era o meu padrasto que fazia quase tudo. E ninguém conseguia entender por mais que eu explicasse. Ela chorava muito quando era nova. Eu senti muita raiva da minha mãe na adolescência. Depois, acabei me acostumando a viver desse jeito. Eu fazia coisas e comprava coisas para ela. Durante alguns meses, eu só conseguia ficar enfurnada num quarto. Durante o isolamento em casa, o pânico de Melissa variava de intensidade. Alguns dias eram piores que os outros. Para pegar a correspondência, eu tinha que andar em linha reta pelo jardim. Às vezes, eu saía para passear com os cachorros. Uma vez eu estava com uma bota pesada e entrei em pânico, porque percebi que eu não podia correr muito rápido com ela. Então, tirei a bota na neve. Eu mesma achei que foi uma loucura. Mas quando eu entrava em casa, passava tudo. A Melissa me disse que não saía de casa porque seu maior medo era morrer longe de casa. Ela tinha medo que alguma coisa acontecesse se ela saísse de casa. Fazer supermercado, nem pensar. Fazer compras em qualquer loja ou no shopping, totalmente fora de cogitação. Eu não conseguia sair para jantar, para comemorar uma data especial, nem meu próprio aniversário. Quando a pessoa tem uma fobia, além da fobia em si, que é um medo exagerado, existe uma série de outras emoções relacionadas à fobia. Às vezes a fobia é causada por uma experiência traumática.
Mas na maior parte dos casos tem a ver com outra coisa que as pessoas desconhecem. Mas aí elas começam a mentir para si mesmas e a inventar pensamentos e crenças distantes da realidade. York, Pensilvânia. Eu era muito questionada, mas não queria falar no assunto e não sabia o que dizer. O que eu ia dizer? Estou presa em casa e não consigo sair? As pessoas achavam que não era sério e perguntavam por que eu não tomava um remédio para resolver isso. Falavam para eu parar de me comportar daquele jeito. Quem dera fosse fingimento. Eu tentei vários remédios, mas nada funcionou. Ela passou por vários terapeutas, fez pesquisas em livros e pela internet, mas nada adiantava. Às vezes, eu tentava chamá-la para ir comprar uma pizza no fim da rua, mas ela não saía de jeito nenhum. Após passar 4 anos confinada em sua casa, Melissa finalmente encontrou a motivação de que precisava, quando sua única filha ficou noiva. Eu tinha 1 ano para melhorar e achei que seria possível. Não sei por que pensei assim, já que eu não tinha conseguido melhorar até então. A festa de noivado e o chá de cozinha foram aqui em casa. Depois de um tempo, só faltavam 6 semanas para o casamento. Eu estava na cozinha, comecei a chorar e pensei, eu tenho que ir. Comecei a pesquisar na internet sobre agorafobia e síndrome do pânico. Apareceu um tratamento novo e eu resolvi tentar. Eu tentaria qualquer coisa. Descobri uma empresa que oferecia programação neurolinguística. Eu liguei para eles e comecei o tratamento. PNL, ou Programação Neurolinguística, é um modelo do funcionamento da mente humana e um conjunto de técnicas para mudar de forma fácil, ética, suave e eficaz os padrões da mente humana que prejudicam um indivíduo. A primeira vez que eu fui de carro até a casa da minha filha foi logo depois da minha primeira sessão de PNL. Eu fiquei eufórica por ter conseguido ir até lá. Eu lembro que bati na porta da casa dela e parecia que ela ia desmaiar porque não acreditava que eu estava lá. Eu lembro quando ela chegou. Eu achei estranho ver a minha mãe na minha casa. Ela fazia trajetos curtos de carro. Ia até a igreja e depois voltava para casa. Ou ia até a esquina, ou dava uma volta no bairro. Eu sabia que precisava de muito esforço e determinação, mas tinha a sensação de que ia dar certo. É um tratamento de 21 dias. O meu durou 42. No último dia, era o casamento da minha filha. Quando chegou o dia, ela conseguiu ir até a igreja. Eu percebi que ela estava ansiosa. Na hora de me sentar lá na frente, eu fiquei nervosa, com medo de ter uma crise de pânico, ter que sair correndo e dar de cara com a minha filha a caminho do altar. A minha amiga Laura perguntou se eu estava bem e eu respondi que não. Ela veio sentar comigo e perguntei se a gente podia ir sentar lá no fundo. Ela topou. A gente se levantou no começo da cerimônia e foi se sentar no fundo da igreja. Ela se sentiu bem mais à vontade lá, porque não chamava a atenção. Se sentiu segura e deu tudo certo. Eu fui a primeira a ver a Brandy entrando na igreja. Fiquei com medo que ela saísse correndo. Mas deu tudo certo. Eu pensei, se eu conseguir fazer isso, também consigo fazer outras coisas. Foi ótimo, porque depois desse dia eu só queria saber de sair. O ingrediente mais importante para uma pessoa superar uma fobia ou um medo extremo é a determinação. É ter aquela força de vontade que torna quase tudo possível. Somente 20% das pessoas que sofrem de fobia procuram um tratamento para superar o medo. Existem muitas opções, mas as pessoas que têm fobia geralmente acham que vão morrer. Elas têm receio de procurar ajuda, porque sabem que vão ter que enfrentar o medo.
E isso assusta muito. A pessoa precisa descobrir como está criando esse medo e mudar o padrão de pensamento. Existem técnicas com resultados rápidos. Depois de ter ido ao casamento da filha em setembro de 2006, Melissa Straub nunca mais olhou para trás. Ela só levou 6 semanas para progredir de ir da caixa de correio ao casamento da filha. E não foi o fim da história, foi só o começo. Eu estou muito contente. Todos os dias fico mais feliz. Eu não paro quieta, vivo na rua. Agora que eu estou assim, encaro as coisas de um jeito diferente e dou muito mais valor a tudo. O incrível é que ela continuou passo a passo aprendendo a sair de casa. Assim, ela foi ao médico, ao dentista, coisas que ela não fazia há anos. Eu acho ótimo. Ela recuperou a vida. Na primeira oportunidade de emprego, estava tão determinada que fui contratada na hora. Eu estou me adaptando, ainda não me acostumei. Ela não saía de casa e era uma ótima cozinheira. Agora ela não faz mais o jantar. Só quer saber de sair. Parece uma adolescente. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Agora eu cuido de mim. Pode parecer egoísmo e talvez seja um pouco. Mas a verdade é que chegou a hora de eu tomar conta de mim mesma, porque não vou voltar a ser como eu era. Ela vem sempre que pode. Interage bem mais, fica menos retraída, olha nos olhos. Não fica mais de cabeça baixa, está segura e cheia de coragem. Às vezes até exagero. Como se sente agora na cadeira? Estou bem relaxada, agora eu vivo aqui. É verdade. Eu adoro ir até a casa da minha filha. De vez em quando a gente sai para fazer compras, ver um filme, comer alguma coisa. Estou feliz de poder estar por perto porque ela está grávida. Vai ser ótimo. Oi, filha. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Você está enorme. Obrigada. Tento controlar o estresse com a terapia e algumas técnicas que aprendi. Mas não é fácil. Eu fico pensando, e se eu tiver uma crise de pânico quando estiver sozinha? Não tem como ela regredir, porque ela não permitiria. Ela se tornou completamente responsável por sua condição. A vida dela se transformou tanto que ela está estudando as técnicas para ajudar outras pessoas. Já sou certificada em PNL. Já conversei com algumas pessoas com esse problema. Eu quero que elas saibam que existe uma esperança e tratamentos que podem ajudar. Espero que me observem e aprendam com a minha experiência. É muito importante ter determinação e nunca perder o foco. O foco é muito importante. Eu quero continuar feliz como estou hoje. Eu adoro a minha vida e o meu trabalho. No futuro, quero continuar progredindo. Quero fazer amigos, quero viajar, quero ter mais netos, quero levar meus netos para passear. Quero curtir cada momento, quero curtir cada respiração. Tomara que o resto da minha vida seja assim.